Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala com vocês é Douglas Fabiano, do canal A Vida Como Ela É, conselhos e reflexões. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo o seguinte assunto. Após greve de funcionários, pastor Valdomiro ameaça demitir e terceirizar. Antes de eu estar aprofundando nesse assunto, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem um like, pois é muito importante, e também acompanhem o nosso trabalho em outras plataformas digitais e agregadores de podcast. Os links abaixo na descrição. Bom, pessoal, após greve de funcionários, pastor Valdomiro ameaça demitir e terceirizar. O líder e fundador da Igreja do Poder de Deus, pastor Valdemiro Santiago, contratou freelancers para driblar essa greve feita pelos funcionários. Essa greve ela deu início agora no dia 11 de novembro e conforme avisou os funcionários ao sindicato, ela tem previsão de acabar no dia 19, tá? Então, no caso, amanhã, que está indo ao ar esse vídeo hoje, no dia 18. Então, começou no dia 11 e tem previsão de acabar no dia 19. Então, eu vou passar agora para vocês as palavras do pastor, o que ele achou dessa situação. Abre aspas para o pastor Valdemiro Santiago. Um time de futebol atrasa salário por 6 meses e não acontece isso. Na igreja, se atrasar 3, 4, 5 dias, acontece isso, a greve. E xingam e ofendem a honra e da nossa família, afirmou o religioso em um culto. Ainda, na mesma declaração, Valdemiro Santiago disse o seguinte: estou muito chateado com tudo isso. O pastor afirmou que a igreja não vai contratar mais ninguém. Durante a pandemia, a gente fez de tudo para não repetir o que outras empresas fizeram, redução salarial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai terceirizar, vamos contratar uma empresa para cuidar do trabalho da igreja, disse Valdomiro. Bom, pessoal, o que eu penso e o que eu analiso aí dessa situação e dessa greve em questão? Bom, quando a gente fala assim de igreja, né, e tudo vai depender, claro, da igreja. E a gente vê muitas matérias do pastor Valdemiro com fazendas, com um grande patrimônio. Então é claro que isso também é um fator de se quando atrasa o pagamento, os funcionários, os colaboradores ali da igreja devem pensar nessa questão. Poxa, mas o pastor, ele tem fazendas, ele tem muito dinheiro, o dízimo, as doações continuam entrando, né? Então, provavelmente, penso eu que isso também foi uma falta de comunicação entre a igreja e os funcionários. Porque o que acontece? Se uma empresa, independente do tamanho que ela for, se ela vê que naquele mês ela não vai conseguir honrar com o pagamento no dia exato, ali no 5º dia útil, no dia 1º, quando aquela empresa determina ali o pagamento, eu acho que ela tem que emitir um comunicado, um e-mail, ou o próprio dono, ou o próprio gerente, ou o próprio CEO daquela empresa, informando que naquele mês especificamente vai ouvir uma questão de atraso salarial. Então, às vezes eu acho que você comunicar isso com transparência para os seus funcionários evita. Claro que você tem que tomar muito cuidado, porque se o atraso é muito grande, isso pode comprometer toda a estrutura financeira daquele colaborador daquele mês. Até porque as contas sempre chegam e toda a conta que você paga atrasado gera multa. E dependendo do atraso, isso vai fazer uma bola de neve naquele mês e no mês seguinte. E a gente sabe que todo mundo que está ali trabalhando precisa do dinheiro. E o salário é o direito básico do trabalhador. Então, independente se ele trabalha numa empresa privada, numa igreja, é importante ele receber. O exemplo que ele usa ali dos jogadores de futebol, é claro que a gente entende. Só que jogador de futebol, se a gente for parar para pensar, eles são muito bem remunerados. E em situações de atraso salarial, que se atrase 1, 2 meses, como o salário daquele jogador ele é muito grande, o jogador ele consegue se programar e se organizar mesmo ali com o atraso. Então esse exemplo que o pastor usou, ele não é a realidade do brasileiro. A realidade do brasileiro é que ele precisa receber em dia para colocar as contas dele em ordem. Então às vezes os colaboradores estão vendo ali que o dízimo, que as ofertas elas não diminuem, seguem crescendo, então eles ficam por entender o porquê do atraso. E além disso, a igreja, se ela não informa, se ela não passa antecipadamente que vai ter um possível atraso de pagamento devido a dificuldades ou circunstâncias, sejam elas da pandemia ou não, talvez esse comunicado, essa transparência da empresa, isso evite. Então eu acho que não é nenhum problema a empresa, a igreja,
qualquer que seja, que tenha funcionários, está passando por um momento difícil, até mesmo um mês ou meses difíceis. O que falta às vezes nessas corporações é uma transparência, é uma questão de trabalhar com a verdade com os seus colaboradores que estão ali se doando, estão ali trabalhando, que cumprem sua jornada de trabalho e que simplesmente só querem receber em dia. Mas é claro, a gente tem que entender que isso pode acontecer em qualquer empresa, independente do tamanho. Mas aí cabe à empresa levar melhor essa situação, fazer um comunicado, fazer uma reunião, fazer uma videoconferência, explicar, né, e tentar entender a realidade daqueles funcionários. Às vezes você faz uma reunião nas filiais ou nas igrejas, em qualquer lugar que seja, e tente entender qual que é a realidade. Talvez você consiga pagar um pouco alguns, uma semana depois você paga os outros, tudo isso você consegue ir conversando e chegando num denominador comum. Então eu acho o seguinte, que essa postura do pastor Valdemir, ela não ajuda, porque ele não aceita a questão da greve, mas muito provável que ele não alinhou e ele não conversou com esses funcionários para amenizar essa situação, então esses funcionários se sentiram no direito e ainda para piorar um pouco ele fala que não vai contratar mais ninguém, que vai demitir todo mundo. Então eu acho que não é assim que se faz, independente se seja uma igreja, uma empresa, quando a igreja está passando por um momento, ou a empresa difícil ali, um mês, ou às vezes um trimestre que seja. Eu acho que vale a pena sim você conversar e expor para os funcionários. Não dizer que a empresa está quebrando, está falando, não, foi apenas um momento, um período difícil e naquele mês específico vai acontecer um atraso e talvez a empresa vai pagar os funcionários em partes. Creio que dessa maneira, agindo com transparência, você evita, independente se você tem uma igreja ou tem uma empresa que está me assistindo, esse tipo de situação com os seus colaboradores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e sempre acompanhem o nosso canal, que sempre vai ter novos conteúdos aí para você.